Primeiro, é bom estar aqui com vocês, né? Segundo, é bom que não estamos sozinhos. São muitas guerreiras e guerreiros aí presentes na luta contra as mudanças climáticas, na presença da mudança da energia fóssil do século XIX, da mudança que todos nós temos que fazer. Agradeço a quem nos convidou para estarmos aqui. Se não, um agradecimento especial a você, a Catarina, a todas as pessoas do movimento climático de Portugal, que você sabe dele. Está entrando? Enquanto não entra, apresentação, vim falar algumas coisas bem importantes para vocês. Primeiro, que é possível vencer essa luta, essa guerra contra os fósseis. Nós, aqui do Brasil, da América Latina, viemos compartilhar com vocês algumas vitórias importantes que estamos tendo contra a indústria da hidrofratura. Me lembro bem quando nós nos encontramos na pré-acampada, nós estávamos no início ainda de uma luta que só fazia um ano e pouco que estávamos lá tentando as primeiras vitórias. A Coalizão Non-Frack Brasil é uma organização hoje com mais de 400 organizações que se juntaram ao longo de quase 5 anos de campanha para que tivéssemos mais sucesso. Quando começamos a falar de fracking no Brasil, havia uma pessoa que é a pessoa que está aqui falando com vocês. Eu, na época, era conselheiro do Conselho Nacional do Meio Ambiente e o fracking era um assunto não conhecido no país. Então, iniciamos uma jornada porque o governo federal fez, onde está pontuado em vermelho, os leilões das reservas de xisto brasileiras. Como vocês podem ver, são grandes áreas. Isso atinge 754 cidades brasileiras. Nós estamos falando de aproximadamente 5 vezes todo o território de Portugal leiloado para a exploração do gás de xisto ou do óleo, do tight oil ou do shale gas, impactando diretamente 54 milhões de pessoas. E daí, isso 2008, 2012, com os leilões iniciais, onde se usava o termo gás não convencional, iniciamos esse movimento chamado Não Fracking Brasil. Compreendo vocês que esses leilões continuaram, e nós temos neste ano de 2018 3 leilões programados, sendo um de não convencionais. E já proibimos em 382 municípios do Brasil, ou seja, batemos na porta de município por município, conversando com a sociedade, com os sindicatos rurais patronais, com sindicatos de trabalhadores, com igrejas, com escolas, com universidades, com clubes de serviço e, acima de tudo, com pessoas, com cidadãos comuns. Porque sabíamos que só poderíamos vencer esta luta tendo todos ao nosso lado. Porque o fracking é algo desconhecido à maioria das pessoas. Segundo, as pessoas precisam saber que causa terremoto, que causa câncer, que causa aborto. E você tem que divulgar essas imagens, você tem que divulgar a informação, e você só pode e só deve divulgar a informação precisa e verdadeira. Porque quando você prega como um pregador da vida, a gente brinca isso na campanha Não Fracking Brasil, nós somos pregadores da vida. E daí você leva a informação para a cidade, você leva a informação para a população simples, por uma senhora ou por um senhor, e que no caso da realidade rural brasileira, muitos não têm a 4ª série, tem pouco ensino, tem pouca cultura, tem pouca educação. Portanto, os desafios são ainda maiores do que quando você vai fazer uma ação dessa na Inglaterra, da qual, estando aqui ao lado das minhas colegas do movimento anti-fracking inglês, há anos fazemos trocas de informações com a Tina, com o Bob Dante e outras pessoas do movimento Não Fracking do Lancashire e do mundo inteiro. Mas vejam vocês, são 382 municípios dos 754 leiloados que já proibimos. E isso é a maior vitória contra a indústria da hidrofratura no mundo. Ninguém conseguiu isso.
Então, fico feliz de estar falando isso com vocês todos, porque isso é possível. Porque o capital econômico que está lá no Brasil é o mesmo que está aqui. As empresas têm a mesma origem e a tecnologia é a mesma. Nós apresentamos projetos de lei em diversos estados brasileiros, 2 já aprovaram, o estado do Paraná e o estado de São Paulo, que são estados extremamente ricos. O Paraná é o estado mais agrícola do Brasil. Ele representa sozinho, só para vocês terem uma noção, de 6% de toda a soja e milho produzido no mundo. E nós tivemos ações liminares judiciais em diversos estados. Então, aqui não vou passar sobre o aspecto das contingências, sobre o que é fracking, creio que todos vocês já sabem. Essa é uma das apresentações padrão a qual usamos, então você tem que impactar as pessoas que você quer que conheçam a realidade do fracking, apresentando elementos simples. Contamina o que? A água que você precisa. Os elementos químicos. Essa água, em países solares como o nosso, elas vão evaporar. E esse vapor vai chover com contaminação química radioativa aonde você produz o seu alimento ou onde você toma a sua água. Essa foto mesmo foi tirada por nós na Argentina. Então nós usamos uma ação, nós abrimos uma espécie de empresa de turismo chamado o Turisfracking. Nós levamos as pessoas que têm dúvida, deputados, conselheiros, os vereadores, os prefeitos, que falam assim: não, mas Juliano, o fracking não pode causar terremoto, o fracking não pode gerar aborto, o fracking não é demais, eu não acredito. E daí a gente leva eles a um passeio terrível no país vizinho do Brasil, que é a Argentina, para eles conhecerem in situ, conhecerem localmente a realidade de você entrar num cemitério onde metade dos túmulos são de crianças até 10 anos de idade. E de você pegar os dados do Ministério da Saúde ou da Secretaria de Saúde daquele município e comprovar que as mortes geradas por contaminação tóxica e radioativa do fracking é uma realidade, não é uma utopia. Nós fizemos pesquisas técnicas na Argentina, onde nós filmamos os 18% de gases de escape que saem da indústria do fracking e essas massas de ares poluídos e tóxicos e radioativos que chegam nas cidades. Então, um dever de casa que temos que cumprir. Temos que desenvolver pesquisa, temos que ter dados que não podem ser contestados judicialmente nem tecnicamente, e você tem que usar toda essa informação e deixar essa informação acessível a todos. E quando você realiza isso, você ganha muitos adeptos, muitas pessoas que vão estar emanadas junto com você. Quando a gente mostra essa foto e fala que a indústria da hidrofatura pega a água daquelas Fukushiminhas, nós usamos esse termo nas nossas palestras. Você quer uma Fukushiminha na sua cidade? Opa, não quero. Então você tem que brincar com a população, você tem que fazer a sair da cadeira. E às vezes a gente faz isso, vamos levantar, fazer um exercício, vamos acordar, porque isso é necessário. Senão você não faz ativismo, senão você não mobiliza. E é claro, você faz isso em todos os ambientes. No ambiente rural, no ambiente urbano, dentro das câmaras de vereadores e dentro do Congresso Nacional. Então você vai falar de água, você vai falar: olha, quando eu aprendi, quando eu era criança, você usava água para apagar incêndio. Mas se for a água do fracking, pode acontecer uma coisa diferente. E as pessoas vão se impactar, elas vão falar: nossa, a água pega fogo, porque é óbvio, você ensina. Gás metano, tem um gás de escape, e isso obviamente causa uma série de impactos. E existem algumas imagens da Pensilvânia nos Estados Unidos que usamos, outras da Argentina, que é o estado mais próximo do Brasil, e que existe contaminação. E daí eu falo: olha, nós estivemos lá, é uma apresentação rápida, fazendo aqui para vocês, são vídeos, onde nós levamos a televisão, a TVE da Espanha, a Telesur, e CBS, NBC e outras redes brasileiras, onde nós também levamos a mídia internacional para ver a realidade que é muitas vezes escondida nos Estados Unidos. Para quem não sabe, nos Estados Unidos há fazendas onde a cada 4, 5 meses se troca a pastagem, se troca a grama,
porque o solo ele é acidificado, ele é morto, mas existe também lá nos Estados Unidos o turismo de que o fracking é limpinho, de que o fracking é bonito, de que o fracking é a solução para as emissões dos gases de efeito estufa. E isso é uma falácia, isso é uma mentira, porque as últimas pesquisas acadêmicas e científicas, também realizadas por nós, vejam, ter autonomia de gerar a informação é uma necessidade para você fazer um enfrentamento judicial nos tribunais de forma efetiva. E daí a gente mostra lá, olha, existe material radioativo que é abandonado. Eu adoro essas plaquinhas, vocês também, né? Vamos lá, a gente daí para de falar. E você fala do impacto da infraestrutura, da contaminação atmosférica. Aqui no fundo é uma coisa bem importante da gente falar, porque poucas pessoas dos movimentos conhecem isso. Esses gases, essa imagem em preto, essa foto é feita por uma das câmeras que nós temos hoje. Custa caro, a gente conseguiu comprar essa câmera. E consegue ver vários tipos de gases, e você consegue provar que existem gases escape e que esses gases vão para dentro da cidade. Então nós realizamos dezenas de palestras na Argentina e no Uruguai, onde esses gases estavam chegando nas escolas, dentro do hospital e dentro da Câmara de Vereadores. E daí os vereadores: meu Deus, eu estou sendo morto agora e eu gostei de vocês. A gente não vai mais matar ou expulsar esses ativistas que chegaram aqui. Essa é a médica lá da cidade de Neuquén, é Nelo. Neuquén é onde é a Disneylândia do fracking do hemisfério sul do Brasil, do mundo, lá na Argentina. E eles falam que o fracking traz um grande desenvolvimento, né? Traz emprego, traz infraestrutura. Essa cidade de 30 mil habitantes tem 3 médicos. Tem 2 ruas asfaltadas. E esse é o desenvolvimento que a gente prova para os prefeitos e vereadores e deputados, que a gente sai do Brasil e de vez em quando a cada 6 meses nós temos que levar um grupo daqueles que são difíceis de você ter uma construção real. Daí está aquela lista de impactos, daí essa é um dos fetos, dos quase 300 fetos que nós analisamos na Argentina, dos cemitérios de crianças. Então nós temos documentários onde você faz esse impacto de você ver, você quer uma criança assim. Geralmente nas nossas palestras tem mulheres, né? E alguma eventualmente está grávida, e quando ela vê essa cena, ela fala: eu não quero fracking no meu país, eu não quero isso na minha cidade. E ela vai brigar pelo seu direito de ser mãe. E vocês todos têm que usar imagens impactantes, verdadeiras e reais, porque é só isso que faz com que o ser humano modifique o seu padrão. É só isso que faz o cidadão sair da cadeira. E quando você tem que fazer um rompimento do modelo cultural de um país, aonde quer que você se chegue, ou cidade, infelizmente a gente tem que mostrar isso. Mas isso é verdade, e ela é incontestável. Porque quem tenta contestar, vai lá os certificados de óbito, a análise médica e tudo isso plenamente documentado. E daí você tem que falar com agricultores, que se o gado tomar esta água, ele vai se contaminar e ele vai morrer, porque você precisa construir aliados. E você tem que ter os sindicatos rurais, as cooperativas agrícolas, as associações agrícolas junto com você. Não dá para ser ambientalista purinho, dizendo: eu não converso com os outros, eu só converso com os meus. Não, você tem que exatamente fazer o processo contrário. Você tem que chegar com grupos que nunca tiveram atenção nenhuma sobre os combustíveis fósseis ou sobre mudanças climáticas. E daí você consegue um nível de transformação, e você tem que tirar fotos e imagens de onde você vai. Do agricultor, do território, da cidade, da igreja. E daqui, por exemplo, eu te falo: olha, essa foto aqui é de uma casa lá em Oklahoma que houve um terremoto. E daí você fala: olha, isso já chegou no Brasil, porque os testes sísmicos realizados pelos Vibrocis causaram esse tipo de impacto. Então isso não está distante, isso não está longe. E daí você fala: olha, o agricultor ele pode ser enganado, porque chega lá a empresa de hidrofractura e ele compra um pedacinho de solo aonde é produtivo, e qual o resultado disso? Vamos voltar um pouquinho lá atrás: solo totalmente desertificado,
porque toda essa região já passou pelo processo de exploração de hidrofractura. E daí, no caso lá da Argentina, isso comoveu mais de 300 mil agricultores no estado que conseguimos proibir o fracking, o primeiro estado argentino a proibir o fracking, isso tem alguns meses. Essa foi uma das nossas vitórias lá na América do Sul. Eles colocaram, como vocês podem ver, um adesivozinho chamado Frack Free, porque o Chile começou a exportar maçã livre de fracking e todos os agricultores argentinos faliram. As cooperativas vieram à falência. E daí venderam as suas terras para a indústria de hidrofractura por preço de banana. E as maçãs, lá você parte ao meio, essa maçã ela fica sem apodrecer por 60 dias. Então nós passamos a fazer grandes movimentos e manifestações no Brasil, onde iniciamos isso na cidade mais agrícola do país. Para vocês terem uma ideia, ela fatura sozinha 1 bilhão e 900 milhões de dólares, que é a cidade de Toledo. Então nós precisamos de ícones, e vocês precisam de ícones aqui em Portugal. Quando você pega uma cidade ícone, você transforma uma população e você usa isso como exemplo. Então nós temos de exemplos. Então nós temos aqui o Juan Pablo Also, que trabalha na 350, que nós formamos no movimento anti-fracking na Argentina, lá no Brasil, e o nosso querido Papa foi lá e levantou o não-fracking. E daí são centenas de reuniões com milhares de pessoas, como vocês podem ver aos fundos, aonde toda semana nós fazemos de 3 a 5 palestras no Brasil, em cidades diferentes, com 200, 500 mil pessoas. E isso é feito, gente, todos os dias. Tem uma palavra que vocês podem aprender, chamada facocracia. Faça, faça, faça e não pare de fazer. Porque quando você consegue uma massa dessa facocracia, você consegue o resultado como nós tivemos há 2 semanas atrás, de fechar uma termoelétrica do shale gas importado dos Estados Unidos. Então eles não instalaram um terminal. Falaram assim, aqui não vai fazer nem fracking no Brasil, não vai importar shale gas para o Brasil. E uma térmica de 1,7 gigawatts, nós estamos falando de uma das 50 maiores térmicas desse planeta. E você tem que fazer construções com os países vizinhos. Não adianta você cuidar só da sua cidade ou do seu estado. Você tem que fazer essas alianças. E nós fomos em busca dessas alianças e formar e capacitar os nossos irmãos uruguaios, argentinos e paraguaios. Então, isso foi possível. E cada leilão realizado pela Agência Nacional do Petróleo, a ANP, nós estamos presentes. A imprensa brasileira e internacional já sabe. No dia anterior, eles começam a nos ligar, os telefones ficam cheios. Vocês vão estar lá na ação? O que vocês vão fazer de diferente? Então a gente já consegue que a pauta, quando tem leilão, nós estamos presentes. E agora já acabou as plaquinhas, eu já estou terminando. Pessoas comuns, sindicatos rurais, mais gente, muita gente, aquilo que eu disse para vocês, é fazer, 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 em todos os territórios. Eu já estou terminando aqui. Nós apresentamos 512 projetos, 382 foram aprovados, 130 sistemas de andamento, judicializamos tudo. Pensem em vocês, não adianta fazer uma ação ou 2 ou 3, você faz uma onda de ações. Para você criar o terremoto do fracking na indústria do fracking, você faz várias ações simultâneas no campo judicial, no campo midiático, no campo religioso. Você movimenta as pessoas e eles não têm equipe para vencer isso. E nós descobrimos isso no meio do caminho, quando o diretor da Agência Nacional do Petróleo disse: nós perdemos a guerra da comunicação do fracking para vocês. Isso numa audiência pública no Congresso Nacional. E eu vou dizer para vocês, a gente ficou muito feliz com isso. Isso foi lindo. Então você tem que ter vários domínios, não Fracking Brasil, Zero Fósseis, também o da 350. E daí, gente, assim, imprimindo. Eu vou convidar vocês todos depois, terminarmos o evento, cada um pega uma plaquinha, vamos todos aqui para frente, vamos tirar a foto. Essa foto precisa ser espalhada para o mundo inteiro, para todas as organizações que estão aqui, porque daí você recicla essas plaquinhas e você leva. E daí as plaquinhas das minhas amigas inglesas, eles pegaram a nossa plaquinha original. Já estou terminando, viu? Senão não precisa
precisa me expulsar. A original. Essa foi a primeira placa feita por nós há quase 5 anos atrás. Em Lancashire, um dos eventos, eles imprimiram 300 plaquinhas dessa e nós estávamos segurando a flor amarela de Lancashire na frente da embaixada inglesa lá no Brasil e eles fazendo o mesmo para nós na Inglaterra. Isso aconteceu naquele dia quando nós conhecemos os ingleses lá na Franca-Parada, o Bob e a Tina. E daí, o meu inglês é minha boca, né? Eu nem arrisco fazer palestra em inglês porque senão eu passo vergonha. Quando precisa eu faço. Mas já que tem tradução aqui, eu falei, vou aproveitar e vou falar bom português. Quando não, a gente dá um jeito, é óbvio. Mas veja, estou terminando. Mas você traduz bem. Tanto é que você e a Catarina me ajudaram bastante. Vejam, depois terminou a palestra, precisamos tirar a foto. E daí você coloca isso nas suas redes sociais. Em todas. Você tem que usar o Facebook, o Twitter, o Instagram, em tudo aquilo. E vamos lá, os caras tentam nos dominar, mas você usa isso ao seu favor. Você fala o seguinte, olha, eu preciso divulgar o máximo de pessoas. Mas essa pessoa não sabe. Então, clica lá, adiciona aquela pessoa e você tem que conversar com ela. Se você não consegue fazer o ativismo de campo, você faz ele digital. Mas ele é necessário. E é necessário você falar com o seu amigo vereador, deputado ou o que seja, mas sem nunca vender a sua agenda da independência energética e da defesa pela vida para político algum. Me desculpem os que estiverem aqui presentes. Porque eu vou falar uma frase, eu já estou encerrando aqui a minha apresentação. E vocês fazem isso, quando vocês pegam o microfone, você sempre fala que vai terminar, vocês ganham uns 2, 3 minutos a mais, não mais que isso. Essa é uma técnica. Você faz a parte da apresentação. Então, vamos lá. O mantra é: aonde há petróleo, gás, fraco e carvão, há corrupção e destruição. Essa é a frase. E todo mundo acredita nisso, principalmente no nosso país, porque a sacanagem da indústria de petróleo, a corrupção da Petrobras e os 30 bilhões desviados pela esquerda e pela direita e pelo centro, e pelo azul e pelo cor-de-rosa. Ninguém se salvou dessa sacanagem toda. E eu acredito que essa sacanagem seja de todos os países. Em nome da 350.org, em nome da Coesos, eu faço aqui meu agradecimento e minha gratidão a todos vocês. E vamos juntos vencer a indústria da hidrofatura e termos a grande mudança que precisamos fazer em nossas vidas. Obrigado.